Parei para tomar um café depois de fazer a número 10, tô distraidão e eu resolvo olhar o gabarito, que eu não tinha olhado o gabarito. Errei, cara, eu errei essa questão, tu acredita? Olha só, o Desk 2017, caderno da tarde física, questão 10. Na figura 6, a barra feita de material condutor desliza sem atrito com velocidade constante de 6 cm por segundo para a direita. Então tem um circuitinho, aparentemente condutor, tem uma barrinha conectadas no ponto C e D, tem um campo magnético penetrando no plano do quadro, o B de Biot revela isso, e diz que essa haste condutora está com a velocidade de 6 cm por segundo para a direita. A barra partiu da extremidade esquerda do trilho em T igual a 0 segundos nessa região, há um campo magnético uniforme de intensidade. Ele diz que o campo magnético tem módulo de 10 na menos 4 Tesla, como mostrado na figura. A assinada alternativa que corresponde ao valor absoluto da força eletromotriz, da tensão induzida. Tensão induzida é força eletromotriz induzida em microvolts. Ele quer em microvolts entre os pontos C e D. Depois eu libero para vocês aí no making off, né, para vocês assistirem o erro. Então olha só, eu peguei na hora de fazer a continha e pensei, força eletromotriz induzida por uma barrinha que se desloca em campo magnético, depende do campo magnético, depende do comprimento L da barrinha, que está colocado na figura, 10 centímetros, e depende do valor da velocidade. Eu substituí o campo magnético por 10 na menos 4, substituí o comprimento 10 centímetros, 0,1 metro, e 6 centímetros por segundo é 6 vezes 10 na menos 2 metros por segundo. Passei para 0,06 metros por segundo. E aí então, força eletromotriz induzida, 10 na menos 4 com 10 na menos 2 dá 10 na menos 6, 6 vezes 0,1 dá 0,6 vezes 10 na menos 6 volts. Ou força eletromotriz induzida, 0,6 microvolts. E eu vou te confessar que eu não sei onde eu errei ainda, tem que ver o vídeo porque eu também não sei. Eu sei que eu errei, mas eu não sei onde. Eu acho que deva ter sido aqui, ó, 0,01 eu devo ter colocado, ou aqui eu coloquei um 0,6, alguma cagada eu fiz, desculpa, algum erro eu cometi que eu acabei falando que era a letra C, e na verdade é a letra E, nitidamente. Que viagem, né, cara? Se tu não tá com o cérebro ligado o tempo inteiro, como eu, né, fazendo a prova mais relaxadão, mais tranquilão, acaba se arrombando, não tem jeito. Eu ainda fiz questão de mostrar que se o aluno não lembrava dessa forma de cabeça, ele poderia deduzi-la. Já que aqui tem partículas prontas para fluir, uma partícula positiva se deslocando para a direita, com um campo magnético penetrando no quadro, uma força eletromagnética empurraria ela para cima. Então haveria um acúmulo de carga positiva aqui em cima e um acúmulo de carga negativa aqui embaixo, gerando um campo elétrico praticamente uniforme, vertical para baixo. Quer dizer que uma partícula positiva ali, ela seria empurrada por uma força elétrica para baixo e por uma força eletromagnética para cima. Essa partícula só deixaria de fluir quando houver um equilíbrio entre a força eletromagnética e a força elétrica. Igualando então em módulo essas duas forças, força eletromagnética, campo magnético, carga, velocidade, vezes o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Mas como é 90 graus, seno de 91. Força elétrica, campo elétrico vezes carga. Cancela a carga de um lado e do outro. E quando nós temos um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre dois pontos desse campo elétrico, que eu chamei de força automotriz, é igual ao valor do campo elétrico multiplicado pela distância entre esses pontos. Isso só vale para campo elétrico uniforme. Então, um campo elétrico pode ser calculado por uma voltagem, popularmente falando, dividido pela distância entre os dois pontos que eu quero calcular essa diferença de potencial. Substituindo então o campo elétrico por força eletromotriz dividido por distância, está dividindo, passou multiplicando, B vezes V vezes D. Ali eu resolvi chamar de L, né, o tamanho da barrinha. Então, se o aluno não soubesse da forma de cabeça, né, ficaria um pouco mais chato ele conseguir fazer essa dedução e não perder tempo na prova, né? Beleza? Agora foi. Beijo. Tem que estar atento.